fazer um encontro de turmas, né? Se a gente somar o tempo que nós somos formados, dá mais de 100 anos, dá 100 anos quase. É Então, verdade. temos É bem. fato. Eu conheço um pouco, mas os nossos ouvintes não. Onde tudo começou? Conta um pouco sua história. Onde é difícil uma resposta assim, onde tudo começou. Eu acho que na vida todas as coisas elas vão evoluindo. Então tudo isso daí é uma evolução, né? Mas se eu fosse fazer tentar um pouco de onde começou, talvez começado na horta lá em Piracicaba, que a minha família tem até hoje, na realidade, hoje é minúscula, onde eu tinha 5 anos quando começou essa horta, a gente sempre produziu usando somente água, esterco e semente, mais nada. Então hoje seria, vamos dizer assim, comercializado como um produto orgânico. E nós produzimos dessa forma por muitos anos, muitos anos. Eu fazia agronomia, a gente produzia ainda verdura e entregava da mesma forma lá desde o início. Nunca foi autorizado nada. Quando eu falo nada, assim, nem calcário, nem adubo, nada realmente. Era água, esterco e as sementes que a gente comprava. Então, talvez um pouco vem daí. Mas se nós dermos um salto grande, vamos chegar na época da agronomia, lá em Piracicaba. Eu fui estagiário na fitopatologia, no departamento de fitopatologia, por 3 anos. O meu primeiro orientador lá foi o Paulinho Vai para a Europa, o Dr. Paulo Carvalho, e trabalhava com ele. Assim, o primeiro trabalho que a gente desenvolveu, na realidade, foi no aproveitamento de resíduos da fermentação glutâmica do melaço, que faz sem glutamato, produzido pela Ginomoto, e com lodo de esgoto, produzido lá na estação Vila Leopoldina, em São Paulo, que nem existe mais. E sempre tentando entender o que acontecia com o solo e qual é o efeito dessa matéria orgânica no solo também. Além disso daí, eu era bolsista de uma empresa e a gente avaliava o efeito da casugamicina, o produto comercial Casumim, para controlar doenças em batata e cenoura em pós-colheita, que é registrado até hoje, graças ao trabalho que nós fizemos lá, o Dr. Paulo e eu. E a casugamicina nada mais é do que um antibiótico produzido por Streptomyces casugaensis, que é uma actinobactérias, e eles matam a bactéria e embalavam o produto. Isso lá desde 1957. Isso vai ser importante mais tarde, essa informação, tá? E hoje o produto comercial continua no mercado desde 57, mas ele tem hoje 2% de princípio ativo. Antigamente tinha 1% só. Se nós formos considerar hoje tudo o que as pessoas divulgam, né, seria um produto biológico de terceira geração, que são os metabólicos produzidos. Mas vamos ficar ainda lá como estagiário, a gente vai relembrar da casugamicina um pouco mais tarde. Quando eu me formei, eu fui trabalhar no IPT com o Dr. Paulo Carvalho, ele também era o meu chefe lá no IPT, e fui trabalhar lá com matéria orgânica, principalmente lodo de esgoto e outros materiais, para a gente ver o potencial disso na agricultura, ver a tentativa de reaproveitar tudo e, logicamente, ver o que acontecia nos micro-organismos do solo. Afinal de contas, o Dr. Paulo era microbiologista e a gente estava no departamento de fitopatologia e microbiologia. Logo, ainda no IPT é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Eles me liberaram fazer mestrado, e o meu mestrado foi justamente estudando o lodo de esgoto em micorriza e em doenças de plantas. Então foi esse mais ou menos o meu início. Quando terminei o mestrado, eu queria fazer doutorado, não era possível oficialmente, então eu pedi demissão e fui fazer doutorado lá na fitopatologia na Exalc. E nessa época, eu fui trabalhar com o professor Hiroshi Kimati. O Hiroshi Kimati
ele tinha, bom, infelizmente faleceu, mas o Hiroshi tinha uma larga experiência em, em controle de doenças, principalmente controle químico, controle biológico. Era uma determinação, já que ele ia fazer controle biológico, eu precisava de alguém que conhecesse controle de doenças. O Hiroshi era a pessoa. Conversando com ele falou assim: Wagner, o que você acha de nós desenvolvermos um Kasumi brasileiro? Né? Essa foi a ideia original. O que seria esse Kasumi? Seria um produto que teria os metabólitos de um micro-organismo isolado aqui no Brasil e as células dos micro-organismos. A parte diferente seria que nós aplicaríamos também o organismo vivo, não só os metabólitos. Esse foi o desafio, logo de início que nós conversamos, né? Lógico, no final, felizmente, a gente conseguiu um produto que era justamente isso. Eram metabólitos, mas produzidos por bacilos subtilis, que foi um organismo que eu consegui isolar na época, um grande produtor de antibióticos, e as células desse produto. Nós chegamos, inclusive, a até fazer o registro no Ministério da Agricultura, tinha reto, tudo, mas, infelizmente, assim, estava totalmente fora da época, né, Valdir? Isso daí tem que pensar que foram os anos 80, né? Eu comecei o doutorado lá no começo de 84, então, em 86 nós tínhamos isso daí, mas estava totalmente fora da época. E em 86 eu fui contratado pela Embrapa para trabalhar com controle biológico. E aqui estou até hoje fazendo controle biológico de doenças de plantas, que realmente teve uma evolução muito grande desde então. Mas lá no início, você veja que o desafio era fazer algo que foi realizado nos anos 50 no Japão, né? Então não tão novo assim. E hoje eu falo, o pessoal fala que controle biológico é coisa nova, né? Eu falo, não, é novo para quem não viveu isso daí. O controle biológico vem há 3.000 anos, né? A gente vem fazendo controle biológico. Mas eu acho que essa evolução que foi me levando a ficar no controle biológico, e logicamente, controle biológico, obrigatoriamente você tem que trabalhar com sustentabilidade, você tem que trabalhar com matéria orgânica, tem que trabalhar com qualidade do solo, porque são seres vivos e tem que viver no solo. Então, essa que foi vamos dizer assim, um pouquinho da minha história e por que eu estou até hoje no controle biológico de doenças de plantas.